Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, bitch. Essa é a continuação do episódio de número 24 do nosso podcast sobre storytelling, que está no ar nas plataformas de podcasts, e o que nós vamos fazer aqui é um estudo de caso de piadas no formato de storytelling, tá bom? Se você está ouvindo esse episódio pelo seu player de podcast, esse é apenas o áudio do vídeo que você pode conferir no link que está na descrição do post do episódio, tá bom? Então, se você quiser ver os vídeos que eu estou comentando que estão legendados no YouTube, corre para o nosso Instagram, o @podcastcomédia, que o link tá lá, beleza? Se você tá vendo esse vídeo e ainda não ouviu o episódio número 24 do podcast, recomendo que você ouça para entender os termos que eu tô falando no vídeo, tá bom? É um vídeo para você que é comediante, quer aprender um pouco mais como você estuda outros comediantes, e para você que é fã de comédia e gosta dessa parte de enxergar a comédia por outros olhos. Beleza? A gente vai avaliar 3 histórias diferentes de 3 comediantes que são excelentes storytellers e fazer um detalhamento mais técnico de como eles construíram os textos que eles fizeram, beleza? Vamos lá. A primeira delas, o grande Gabriel Iglesias, uma história do especial I'm Not Fat, I'm Fluffy. É o segundo especial dele, tá? E essa rotina, ela tá separada lá no canal do YouTube dele, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No começo do texto, ele está trabalhando na transição de uma história para outra. Ele vem de uma piada sobre a interação dele com o fã que queria comprar uma camiseta e não tinha o número dele, e ele vai entrar na próxima história. Vamos ver. And by the way, you guys, I want to let you know now, here in this theater and all over the world, wherever anybody's watching this special, if you ever see me in public, either at a restaurant or at a hotel or anywhere, and you want to stop me and say hello or take a picture or anything, please, I welcome it, and it's an honor if you were to do that. I do not mind at all. Stop me anytime you want. I'm the same person. The same guy. Thank you. Seriously, the same guy you see now is the same guy you'd see outside. I don't change, you know. You're not going to walk up and go, Gabriel, can I talk to you? I'm not going to be like, be gone from me. Gabriel is my stage name. I'm not even Mexican, I'm Scandinavian. No, trust me, I'm the same pendejo you'll see outside. Você percebe aqui que ele está saindo de uma história e indo para outra, buscando o que há de comum entre as duas, né? Buscando uma conexão. Se você lembra quando eu falei sobre isso no episódio, é importante que você tente fazer essas ligações de forma mais lógica, e é isso que ele faz aqui. Ele fala sobre a interação com o fã, diz para a plateia que eles podem falar com ele sempre que quiserem, e para povoar a transição ele joga uma piadinha no fim. Faz a plateia rir e já está pronto para a próxima história. Beleza? Seguindo. I don't mind. I love it, you guys. Trust me. You guys make it possible for me to have an incredible life and take care of my family. So I'm all for it. Not a problem. Trust me, right now, it's so crazy because I'm still adjusting to people walking up to me. I'm checking into the hotel, and they already knew me, which was crazy. I go like, hi, I'm checking in. Here's your key, sir. But, we know it's you, sir. Like, I think that's awesome. I needed that like 6 years ago. Aqui ele fez a transição e jogou a premissa para a próxima história, né? Ele diz, eu amo isso e eu queria isso 6 anos atrás. Qual a premissa que ele construiu? Que hoje ele é famoso, que hoje as coisas são boas para ele, mas as coisas quando ele não era famoso eram um pouco complicadas. É uma premissa boa, foi reforçada pelas histórias da transição e tem os elementos de dor e verdade que a gente sempre fala, certo? Aí vem a história. One time I was trying to check into a hotel in Chicago at 1 o'clock in the morning because I missed my flight. Primeira coisa que você percebe no começo da história. Ele rapidamente trabalha a contextualização e começa a história respondendo os 5 Ws. Lembra que eu falei disso no episódio? Ele faz isso em uma única frase. O que ele diz? Ele diz que ele
Primeiro W, quem? Tava fazendo check-in no hotel. Segundo W, que? Em Chicago. Terceiro W, onde? E você vai perceber, inclusive, que essa informação de Chicago vai ser importante daqui a pouco na história. À 1 da manhã. Quarto W, quando? Isso também vai colaborar com a piada lá na frente. E por que ele perdeu o voo? Quinto W, o porquê. Entendeu? Ele joga a premissa, responde os 5 Ws de uma forma muito rápida, opta por não fazer nenhuma piada nesse segmento e já vai para a história com a contextualização realizada. Perfeito? Seguindo. Nobody's at the front desk, just a little bell and a sign that said ring for service. So there I am. Ching, 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 ching. Primeiros elementos que ele coloca aqui. Ele toca o sino um monte de vezes, já coloca na plateia a sensação de impaciência. Então o sentimento que ele está expondo é esse, que ele está impaciente. Outro elemento, o exagero, ele toca várias vezes, né? É engraçado quando ele demonstra a impaciência dele com o exagero. Então aqui ele já induz a plateia a enxergar a história por esse ponto de vista. Um cara que perdeu o voo e que está impaciente. Lembra que eu falei, mantenha os sentimentos que sejam coerentes com a sua premissa ou com o seu beginning. É isso que ele faz aqui. Seguindo. All of a sudden I heard this. I hit a bell. All of a sudden this lady came out just... Are you the one ringing that damn bell? What the hell you want? Aqui ele já apresenta o outro personagem da história. E com a voz e o jeito que ele fala, ele já constrói na cabeça do espectador quem é a pessoa que está do outro lado. Primeiro, é uma mulher. Segundo, ela é negra. E você tem essa percepção só pelo jeito dela falar, né? Lembra que ele disse que estava em Chicago? Então, ele usa o estereótipo do tipo de mulher negra que vive em Chicago, que obviamente não é uma verdade absoluta, né? Não são todas as mulheres negras que são assim, mas ele usa do estereótipo. Isso é uma forma de construção de caráter cômico, tá? Ele, além disso, coloca nela um ar bem arrogante, ela também não demonstra estar com muita paciência, já trata ele meio mal, enfim. Ele também, de forma bem rápida, apresenta o outro personagem, constrói o seu caráter cômico e já dá início ao conflito. Lembra que eu falei que o conflito é um elemento importante para a comédia? Então vamos lá. Faz tudo isso de forma rápida e muito fluida. Seguindo. I'm checking in. You know what time it is? It's tomorrow. I know, I missed my flight. Whatever you say. What's going on out there? Girl, you gotta see this. I got a big ass Mexican showing up late as hell. Okay. What's your name? My name is Gabriel Iglesias. Iglesias. Yes, Iglesias. Okay, Iglesias. Okay, E-G-L. No. It's Iglesias with an I. With an I? But you said Iglesias. You didn't say Iglesias. You said Iglesias. It's Iglesias with an I. Whatever you say, it's your damn name, okay? Mr. Iglesias with an I. You know, that's bad for you. Oh, this right here? My grandmama lived to be 100 years old. Smoking? Minding her own damn business, okay? Mr. Iglesias with an I. Aqui ele segue trabalhando o diálogo com o elemento do conflito, né? Com a atendente sendo grosseira com ele, usa alguns recursos novamente do exagero para contar a história, né? Essa brincadeira de você sabe que horas são, já é amanhã, então ele caminha por esse lado de exagerar um pouco a situação e exagerar um pouquinho como é o conflito, né? Os dois lados do conflito. Como eu tinha dito no episódio, ele usa o caráter cômico que ele define para deixar o conflito engraçado, né? A diferença, o gap entre os dois caráteres cômicos deixa o conflito de uma forma engraçada. Seguindo. Okay, I found you in the system. I got you for 2 nights, full-size bed, non-smoking. I requested a queen-size bed. And you would have got a queen if you'd have been here yesterday.
But it's tomorrow and you're lucky I'm talking to you. Mr. Iglesias, what I? What's the I stand for? I need a bigger bed. What's going on out there? Girl, you gotta see this. Nacho Libre is tripping. E aí ele encerra a rotina usando vários elementos para terminar a história, ele fecha o conflito, né? Ele usa o bordão que ele criou para fazer uma outra brincadeira, é quase um callback, e ele fecha com ela dando a última pedrada nele, a última flechada. Você percebe que a estrutura dessa história é naquele modelo que eu disse do eyebrow effect, né? Ou seja, a história vai piorando cada vez mais até o herói, que é ele nesse caso, perder de vez. Então ele não dá a volta por cima. Ele perde, perde, perde. Entenderam? Isso é um storytelling perfeito. Se você construir uma história dessa forma, fazendo uma transição de forma rápida e assertiva de uma história para outra, apresentando a premissa de forma clara no fim da transição, respondendo os 5 Ws de forma rápida também, concisa, apresentando a contextualização, usando recursos de voz e de acting para melhorar o desenvolvimento dos caráteres cômicos e das situações, principalmente também dos diálogos, e um texto muito bem estruturado para fazer a história funcionar. Entenderam? Nota 10 para essa história. Grande Gabriel Iglesias, um excelente storyteller. Segundo estudo de caso, agora uma rotina do Dave Chappelle, no novo especial dele, o Sticks and Stones, que foi lançado pela Netflix em agosto desse ano. E essa história é bem interessante para explicar um outro conceito que eu falei no episódio, tá? Vamos lá. Essa história ela é precedida por uma observação relacionada ao público LGBT+. E ele faz algumas brincadeiras voltadas ao fato dele ser odiado pelas suas piadas com transexuais. E aí ele entra numa história para colocar um ponto dele. E aqui, pessoal, eu tive que fazer uma pequena adaptaçãozinha por conta de direitos autorais da Netflix, tá? Eu subi o arquivo com a cena completa e eu recebi uma notificação do YouTube. Então, eu não vou colocar a cena aqui, eu vou colocar um quadro e apenas o áudio com a legenda, tá bom? Se você quiser conferir essa cena, tá lá no especial dele, o Sticks and Stones, tá bom? Vamos ver? You know, you hear all those letters together all the time, LBGT, LBGT, and you think it's just one big movement. It's not. All those letters are their own movement. They just travel in the same car together. Aqui, ele concluiu a linha de raciocínio dele, estabelecendo a premissa para a história. Qual é a premissa que ele colocou aqui? Os LGBT+, se apresentam como um grupo único, mas na verdade eles são separados e eles lutam de forma separada. E aí que ele faz uma analogia de que eles são diferentes, mas estão indo para o mesmo lugar. Então, para onde essa premissa leva a gente, né? Para uma alegoria, que é um dos tipos de história que eu falei no episódio, que você pode construir a partir de uma premissa ou de um punchline, sendo que nesse caso ela é claramente construída a partir da premissa, certo? E ele constrói a história a partir daí. Vamos continuar. My guess is the G's are driving that car. That makes sense to me, because there's white men in the G's. And these people are trying to get around discrimination and oppression. And you know how white dudes are. We know these roads. In fact, we built these roads. The rest of you buckle up. We'll get you to where you want to go. So the G's are just driving the car. Of course, next to the G's in the passenger seat is the L's. Everybody likes the L's, except for the G's. I don't know what that's about. I just know the G's don't like them that much. And the G's always say like little subliminal digs on them. It's unnecessary shit. It's not mean, but you know what I mean? They just be like, oh, I wouldn't wear that. O que ele faz aqui? Ele apresenta os primeiros personagens da alegoria. E ele não precisa dar nenhum detalhamento do caráter cômico dos personagens. Ele usa apenas analogias com base em estereótipos. Novamente, os estereótipos construindo os caráteres cômicos. Os Gs que ele fala, ou seja, os homens gays,
ele coloca como os primeiros que lutaram contra o preconceito, o que é relativamente verdade, olhando o contexto histórico. Faz algumas brincadeiras com o fato deles serem homens e muitas vezes brancos, né? E brinca com o comportamento típico masculino tóxico. Então ele constrói os personagens de uma forma que ao mesmo tempo é abstrata pelo fato de se tratar de uma alegoria, mas também é muito factual porque baseia parte em verdades, né? Entre aspas. Na verdade, se baseia mais nos estereótipos, mas você consegue compreender o que ele está dizendo. Mesma coisa com as Ls, né, as mulheres lésbicas, e ele segue o mesmo caminho para contar a história. The only thing that breaks the tension between the L's and the G's are the B's in the back seat. That's right, there you go. Everybody scream out when you hear your letter. If it's one thing that the L's and the G's agree on, is that the B's are fucking gross. They seem greedy to the L's and the G's, you know what I mean? They're just sitting in the backseat like, yeah, man, I'll fuck anybody in this car. What's going on, man? And sitting next to the B's, all the way in the back seat by themselves, looking out the window. That's the T's. Everybody in the car respects the T's, but everyone also resents the T's. It's not the T's' fault, but everyone in the car just feels like the T's are making the trip take longer. Anything the T's say gets on everybody's nerves. And then the T's don't even say anything bad. They just be in the back talking to themselves. I'm hot. Shut up. Shut the fuck up, okay? Just roll the window down, you bitch. I don't know what you... What? Just said I was hot. Could you pull over at the next exit? I need to use the restroom. There is not a restroom for you for 4 states, nigga. Will you just shut the fuck up so we can get where we're going? Olha só, percebe como ele vai levando a história e sempre criando a analogia da luta dos LGBT+, com uma viagem de carro entre 4 pessoas. E sempre comparações muito inteligentes, né, em formato de história. Isso é uma alegoria. Isso que é uma alegoria bem feita. Aí você vai percebendo que ele vai contando as situações baseado na explanação da premissa e vai colocando alguns diálogos pontuais baseados em analogias, né? Muito interessante essa alegoria do chapéu. Seguindo. And just when that car can't get any more tense, the Q's are a hitchhiker that they pick up on the road. Some white dude in booty shorts is walking down the freeway. G's see him. That guy might be one of us. Hey, are you okay? Need some help? And he come over there with them booty shorts leaning on the window. Hey, what's going on, fellas? Lady? Whatever pronoun makes you feel comfortable in the back. Yeah. I don't really know where I'm going. I don't know if I'm gay or I'm straight or whatever. All I know for sure is that I really want to get in this car. E aí, ele encerra a história colocando um quinto elemento, né, que não estava previsto, que é o Q, né? A letra Q, que significa queer, né? E novamente fazendo uma analogia ao comportamento queer com alguém que não sabe bem o que é, mas que quer estar inserido dentro do movimento LGBT+, né? Para mim, essa história, esse tipo de alegoria, essa construção é o que máximo que você pode chegar de genialidade na construção de uma história cômica desse tipo. Todos os elementos de storytelling muito bem feito, uma premissa muito bem trabalhada, as analogias criadas de forma muito inteligente,
provando pra gente novamente que Dave Chappelle é realmente alguém diferenciado. Excelente exemplo de alegoria em um storytelling. E o terceiro exemplo, o grande Thiago Ventura, em um dos vídeos do seu canal, um vídeo chamado Neymar. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos analisar aqui como ele constrói a história dele. E aí, porra! Viado, vocês estão suaves no bagulho? Ô, cuzão, vocês não sabem o que aconteceu essa semana. Bom, antes mesmo dele começar a história, o que ele faz aqui? Ele entra muito feliz, muito empolgado e direciona esse sentimento para a plateia. Qual é o efeito disso? A plateia imediatamente entende uma mudança de caráter cômico e passa a enxergar a história pelo ponto de vista de alguém muito feliz, muito alegre, muito disposto, e cria-se a expectativa de que a história vai ser muito positiva. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma confirmação de caráter cômico que ajuda muito a gerar uma animação na plateia para enxergar a história por esse ponto de vista. Beleza? Seguindo. Não vai vendo essa fita no bagulho, cuzão. Tô de boa, acordei pela manhã. Meu pai de Cristo, tô relaxadão aqui assim, ó. Peguei o bagulho, tô aqui sentadão na cama. Quando eu vejo 180 mensagens no WhatsApp. Entro no Instagram, 99 ou mais direct no Instagram. Falo, tio, mataram alguém lá na quebrada. Quando eu vejo, cuzão, o Neymar tá vendo meus vídeos. Aqui o que ele faz? Ele apresenta a contextualização e a premissa da história. Que na verdade ele usa a técnica do beginning, como eu disse lá no episódio. Mas ele inverte a ordem natural de primeiro contar o beginning para depois contar a contextualização. Mas porque faz sentido para a história que ele inverta isso, tá? Lembra que eu disse que o beginning tem que ser bem impactante? Então, nesse caso, sem a contextualização antes, ele não é. Então é algo muito interessante para se observar essa inversão de ordem lógica aqui nessa história, tá? Falando da contextualização, ele responde os 5 Ws também aqui, percebe? Ele, o primeiro W, quem? Tava acordando, segundo W, o quê? Pela manhã, terceiro W, quando? Na casa dele, quarto W, onde? E por que o celular dele estava tocando? Quinto W, por quê? Respondeu todas as perguntas da contextualização. Mas você percebe que essa contextualização serve para explicar o beginning e não a história em si? Interessante, né? São os mesmos recursos, só que em uma ordem mais lógica para a história que ele quer contar. E além disso, você percebe que ele levou muito mais tempo para fazer a contextualização do que o Gabriel Iglesias, por exemplo. Mas ele usa de recursos, né, para gerar riso durante a explanação. Ele usa o acting, ele usa a habilidade de fazer som e tal. Então ele consegue preencher o espaço com algumas piadas, faz a brincadeira de alguém morreu na quebrada, trabalha um pouquinho o início do texto e faz isso com recursos muito interessantes. Então ele opta por fazer a contextualização inserindo piadas. Também é um recurso super legal. Seguindo. Puta que eu pariu! Aê, chegamos em Barcelona, filha da puta! Ô, o Neymar tá vendo meus vídeos, todo mundo falando. Aí, moleque, estourou, hein, tio? Barcelona e o caralho! E aí eu comecei a perceber que depois que o Neymar mandou a mensagem, todo mundo veio falar comigo, tá ligado? Umas minas que nunca quis me pegar. As meninas falando, sempre acreditei no teu potencial. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Não, na hora que eu tava solteiro, chupar meu pau que é bom zero, né? Agora que o Neymar veio falar, os moleques eu tinha parado de trocar ideia, tipo, briguei com o Fabinho semana passada, ele mandou uma mensagem ontem falando assim, ó. Acho que a gente ficar sem se falar não tem nada a ver, ó, moleque. O que ele faz aqui? Ele faz uma certa quebra de expectativa em relação ao mood que ele apresenta no começo, dizendo que ele tá feliz com o que aconteceu, mas que isso acabou provocando situações diferentes, né? De gente vindo falar com ele por interesse, etc. Então ele vai narrando as situações, se utilizando os recursos de acting para trazer alguns personagens para a história e sempre com uma característica muito própria. Muito interessante a forma com que ele trabalha as situações aqui. Seguindo.
Muito engraçado, porque agora os moleques... Tô trocando ideia com ele no WhatsApp, cuzão. Com o Neymar. Ô, viado. Comecei a trocar ideia com ele ontem. Trocando ideia com ele ontem, pô, trocando ideia. Falei, caralho, porra, com ele, com o Gil Cebola, com o Cris, todos os amigos dele, porra toda. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, tio? O trampo chegou até lá. Aí minha mina foi viajar comigo, tá ligado? E aí eu fiquei o dia todo conversando com o Neymar, assim. Aí minha mina falou assim, nossa, tem um dia de amizade com o Neymar, tá insuportável. Olhei pra ela e falei, respeita o Ney, caralho. Você não fez nenhum gol pela seleção, porra, fica na tua. Aí ela falou assim, ai, Max, você tem que me dar atenção. Eu falei, amor, você tá com ciúme do Ney? Porque o Ney tá acima da minha família, dos meus amigos, de você. O Ney é o Ney, caralho. Aqui de novo, né? O diálogo, ressaltando os caracteres cômicos dos personagens, gerando conflitos, se utilizando dos recursos que ele tem para fazer o diálogo ser interessante dentro da história, né? Percebe que o que eu falei é justamente isso? Usar o que você tem de bom, o que você tem de recurso para construir uma história com situações e com diálogos interessantes. É isso que o Ventura faz aqui e faz muito bem. Seguindo. Eu acho engraçado que os moleques da minha rua agora pensam que eu sou muito amigo dele, tá ligado? E só tá trocando uma ideia, pô, a porra tá... Tipo assim, a gente tá se conhecendo, tá ligado? Aí os moleques da minha rua mandam uma mensagem assim, ó. Aí, cuzão, na moral, você acha que demora muito pra tirar passaporte? Teve outro que falou, aí, Thiagão, agora que você é aliado do Neymar, ele é meu aliado também. Então já pode dar a letra pra ele, tio, que se ele quiser dar um pau naquele Cristiano Ronaldo, tamo junto. Aí eu falei, que porra é essa? Ele falou, mano, 800 conto, tapa na cara, a gente quebra o carro. Aí eu falei, viado, o cara tá em Madrid. Ele falou, então cobra 950, cuzão. E aí ele encerra a história fazendo uma brincadeira relacionada aos amigos, seguindo com outro tipo de conflito no diálogo, né? O primeiro conflito ele gera com a namorada, né? Pela percepção diferente entre os dois, mas voltado para um sentimento de ciúmes, né? Lembra que eu disse, o sentimento é algo importante para a avaliação das situações dos diálogos? E no caso dos amigos, meio que um sentimento de inocência ou desconhecimento, né? Então você percebe vários elementos do storytelling sendo muito bem utilizados, seguindo, né, as dicas e os recursos de forma meio diferente, até um pouco menos ortodoxa, mas muito efetiva. Não é à toa que é, pra mim, o maior storyteller do nosso país e, na minha humilde opinião, o maior comediante stand-up da nossa história. Storytelling muito bem feito, muito engraçado, excelente trabalho do nosso amigo Thiago Ventura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, espero que tenham compreendido, né? E que isso possa ajudar vocês a entender melhor sobre storytelling e para colocar em prática as dicas que eu dei no episódio. Beleza? Compartilhe esse episódio e também esse vídeo com seus amigos, né? Vamos fazer chegar em muita gente, deu muito trabalho para fazer. Vou te falar que eu não conhecia muito bem dessa parte de edição de vídeos, tive que me virar para colocar em prática, mas acho que ficou legal, acho que deu certo, então compartilha com todo mundo que você conhece que curte comédia. Como sempre, eu conto com vocês para mais essa, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia! Tchau!